Abra sua Bíblia no Salmo 84. Salmo 84. Salmo 84. Mantenha a sua Bíblia aberta enquanto nós oramos. Eterno Deus, rogamos-te que nos ajude a compreender a Tua palavra, para que possamos crescer cada vez mais em confiança em Ti. Somos limitados, ó Deus, e a nossa compreensão tem as suas limitações. Mas Tu, que és infinito em sabedoria, podes nos ensinar. Derrama Tua luz em nossas mentes e corações. Assim clamamos em nome de Jesus, Teu Filho amado. Amém. Como você pode medir o seu crescimento espiritual? O número de pessoas para quem você pregou o Evangelho? O tanto de vezes que você leu a Bíblia? Como você pode medir o seu crescimento espiritual? Até nós podemos medir, mensurar as obras que realizamos. E estas, se elas forem feitas com honestidade, com sinceridade, até nós podemos ter um parâmetro aí. Mas o problema é que as nossas obras, elas já vêm contaminadas com o pecado. Até mesmo os nossos atos de justiça são por Deus considerados trapos de imundícia, se são feitos apenas por nós e não pela graça de Deus em nós. Como então medir se estamos crescendo espiritualmente? Há vários medidores. E eu aqui quero destacar apenas um nessa noite, que é a confiança em Deus. Olhando para a sua vida hoje, você confia mais em Deus do que você confiava há um ano atrás? Ou 6 meses? Ou 10 anos? Olhando para a sua vida hoje, você pode dizer que você é um crente mais convicto, um crente mais maduro, um crente que confia em Deus, não importa as circunstâncias? Mais do que ontem? Mais do que antes? Se sim, então você está crescendo na confiança em Deus. E esse é crescimento espiritual. Esse é o crescimento espiritual que uma igreja precisa ter. Pensamos muitas vezes em crescimento numérico. É claro, 0 não dá qualidade. 0 não dá qualidade em nada. Precisamos números, precisamos pessoas. Mas não adianta termos uma igreja cheia, lotada, gente saindo pelas janelas, e essas pessoas estarem vazias espiritualmente. A confiança dessas pessoas está nelas mesmas e não em Cristo. Este salmo fala sobre o homem que confia em Deus, e eu vou tomar as palavras do verso 12. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. E eu quero falar com você sobre isso hoje à noite. O homem, obviamente, aí no sentido genérico, né? O homem, a mulher, ou, se preferir, o ser humano que confia em Deus. O homem que confia em Deus. Feliz o homem que confia no Senhor. O homem que confia em Deus. Este salmo, ele faz parte dos salmos escritos pelos filhos de Corá. Os coraitas, como nós veremos mais à frente, eles trabalhavam no templo do Senhor. Eles faziam parte da equipe de músicos que cuidavam do culto ao Senhor. E especialmente os coraitas, eles eram os porteiros. Eles ficavam à porta do templo, ali, quando o culto ao Senhor estava acontecendo. E os coraitas também escreveram os salmos 42, 44, 45, 46, 47, 48 e 49. Também os salmos 84, 85, 87 e 88. Então, os próximos salmos que veremos aí, com exceção do 86, serão salmos
da coletânea dos salmos dos filhos de Corá. Eles entregaram este salmo ao mestre de canto, como você pode ver no título do salmo, para ser entoado pela congregação na ocasião em que esta subia para o templo em Jerusalém para adorar o Senhor. Então, ele também foi composto segundo a melodia Os Lagares. Nós não sabemos mais alguma informação sobre quem ou como era essa melodia, né? Só sabemos o título, nada mais. Bem, vamos lá então. Destacamos aqui 3 verdades sobre o homem que confia em Deus. Primeira verdade: Deus é o prazer que ele deseja. Deus é o prazer que ele deseja. O homem que confia em Deus tem a Deus como prazer da sua alma, é o prazer que ele deseja. E nós desejamos prazeres. Coisas que nos dão prazer, nós desejamos, nós buscamos. Mas aqui se trata do único prazer que pode preencher o vazio do nosso coração, o único prazer que pode transformar a nossa vida. E esse prazer é o próprio Deus. Deus é o prazer que este homem que confia nele, é o prazer que ele deseja. Verso 1 a 3 diz assim: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha alma e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa, a andorinha, ninho para si, onde acolhe os seus filhotes. Os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Este salmo começa de forma muito parecida com o Salmo 42, também escrito pelos filhos de Corá. E ele mostra o quanto o seu coração desejava, o coração do salmista, desejava não somente estar no templo do Senhor adorando a Deus, mas estar na presença de Deus. Ele amava aquilo que Deus amava. Estar na casa de Deus louvando ao Senhor, nós precisamos entender que o templo estava em Jerusalém e as pessoas se dirigiam para o templo de tempos em tempos. Não eram como nós aqui, que toda semana nós podemos vir à igreja, estar com os irmãos, às vezes até mais de 1 ou 2 vezes por semana, não é mesmo? Eles não, eles moravam longe do templo. Muitos tinham que caminhar, a não ser os habitantes de Jerusalém, mas os demais tinham que vir de longe. E naquela época, transporte geralmente ou era tração animal ou era a pé. Geralmente o israelita vinha a pé, caminhando de distâncias enormes. Ele vinha para louvar o Senhor, às vezes 1 vez por ano só. Ele conseguia ir ao templo do Senhor 1 vez por ano. Parece que é essa a situação em que se encontrava o salmista. Impedido de estar na casa do Senhor, mas ele queria tanto estar lá. Ele queria tanto estar na casa do Senhor. Quão amáveis são os teus tabernáculos. Amáveis, aqui é algo desejado. Algo tão rico, tão precioso, tão valoroso, que ele desejava com toda a força da sua alma, desejava com todo o seu coração estar lá. Era algo que ele amava. Por isso, a sua alma estava ali. A sua alma estava ali. Ele amava estar na casa do Senhor. E por que ele amava estar na casa do Senhor? Primeiro porque lá no templo do Senhor, Deus se manifestava de forma especial. Não quer dizer que Deus habitava só lá o templo, não. Mas o judeu sabia que o templo era um lugar especial, porque lá Deus se manifestava de forma especial ao seu povo. Lá o sacrifício era feito e era apresentado a Deus. Lá eles pediam perdão ao Senhor, adoravam ao Senhor. O estar na casa do Senhor era algo amável para o salmista. Ele amava estar lá. Outro motivo era que o templo, sendo um lugar especial, lá era o lugar onde Deus deveria ser adorado
também de forma especial, isto é, congregacionalmente, com toda a congregação. Você e eu devemos adorar a Deus no nosso dia a dia em casa. Mas nós precisamos entender que essa adoração comunitária aqui é ordem de Deus para nós. E ela é importantíssima para a nossa sobrevivência espiritual. Voltando ao início desse sermão, para o nosso crescimento espiritual. O congregar é fundamental. E a forma como nós adoramos a Deus aqui, como igreja, aqui reunida, é especial. É especial. Se você está pensando em adorar a Deus sozinho na sua casa, entenda que você não está fazendo nada de adoração, você está desobedecendo a Deus. Porque a Bíblia deixa bem claro para nós que a adoração comunitária é ordem de Deus para nós, para o nosso bem, para o nosso crescimento espiritual. O autor aos Hebreus fala que é na comunhão aqui com os irmãos que nós nos estimulamos ao amor e às boas obras. Sozinho em casa você não se estimula às boas obras e muito menos ao amor. Sozinho em casa o único amor que se estimula é o amor próprio. Sozinho em casa a única coisa que você estimula de obras são obras da carne. Você precisa da igreja. Nós precisamos da igreja. Outra verdade, porque o templo era tão amado, era amável estar na casa do Senhor, para o salmista, é que além de ser ali o lugar onde Deus se manifestava de forma especial, além de ser o lugar onde Deus era adorado de forma especial por toda a congregação, era também um lugar adequado para aprender mais sobre Deus. Avalie a sua vida. Quanto você tem aprendido aqui nessa igreja? Quantas oportunidades de aprendizagem você tem aqui nessa igreja? Não há uma reunião nossa sequer em que a palavra de Deus não é ensinada. Ontem mesmo tivemos um dia de lazer com os nossos jovens. Passamos uma tarde agradabilíssima. Aproveito aqui para agradecer também os nossos irmãos Vanderlei e Thelma. Que momento gostoso eles nos proporcionaram lá, na chácara deles. Mas o objetivo lá não era curtir a beleza da natureza, embora o lugar é lindo, é muito gostoso. O objetivo nem era a piscina. Uma piscina linda, iluminada, tudo mais, né? Você vê ali o cuidado do nosso irmão Vanderlei. Mas não era a piscina. Nem o churrasco. Estava bom, estava muito gostoso. Mas nem o churrasco era o objetivo. Em determinado momento, nós reunimos ali e ouvimos a palavra de Deus. E é isso que fortalece a igreja. É isso que mantém a igreja unida. Culto é lugar, é momento de adorar a Deus, voltarmos-nos para Ele em devoção, mas também é lugar de aprendermos da palavra de Deus. Culto também é lugar onde nós devemos aprender mais sobre Deus. E nós devemos entender que uma igreja boa é aquela onde a palavra de Deus é ensinada. Uma igreja boa não é aquela que tem programações legais, programações, né, divertidas. Uma igreja, nada contra também termos programações divertidas, não há problema algum nisso. Mas o foco da igreja é reunir-se para adorar e aprender mais de Deus. Por isso que Deus concentrou o culto em Jerusalém. E enquanto o povo ali não aprendeu a adorar a Deus, o culto a Deus não saiu de Jerusalém. Depois que Deus ensinou, depois que chegou o clímax de tudo, que era o Senhor Jesus, quando o Senhor Jesus veio ao mundo, como nós lemos aqui na liturgia, então ele disse para aquela mulher, não é nem Jerusalém e nem Samaria que se adora ao Senhor,
Porque virá a hora, e já chegou, quando os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para serem os seus adoradores. Ou seja, a adoração não estaria mais em Jerusalém, porque era em Jerusalém que se adorava o Senhor. Os samaritanos que foram enxeridos e resolveram transferir o culto a Deus lá para Samaria. Mas eles estavam errados, porque Deus mandou adorar em Jerusalém. E por que Deus mandou adorar em Jerusalém? Porque só havia um lugar onde Deus ensinava o povo. E depois que o povo aprendeu, depois que veio Jesus e concretizou tudo do Antigo Testamento, então agora a ordem é adorar a Deus em espírito e em verdade. Ou seja, em todas as nações, em todos os lugares, o nome de Cristo tem que ser anunciado, pregado. E assim então, a igreja de Cristo, onde estiver, adorará ao Senhor. Tem gente que pega esse texto e entende assim: bem, então eu vou adorar a Deus em espírito e em verdade. Eu não vou na igreja hoje, eu vou adorar a Deus em casa, no meu sofá, no conforto do meu ar-condicionado. Porque Deus é espírito. E se Ele está na igreja, também está aqui em casa. Ok, verdade, Ele é onipresente. E Ele está presente ali, odiando a tua desobediência. Porque esse texto não está falando que você pode adorar a Deus do jeito que você quiser. O que o texto está dizendo, quando Jesus fala adorar a Deus em espírito e em verdade, significa que nós não mais adoraremos a Deus em Jerusalém somente, mas adoraremos a Deus em qualquer nação, onde estivermos, onde o Evangelho chegou, ali adorar-se-á o nome do Senhor. E adorar a Deus em espírito e em verdade significa adorá-lo com sinceridade. Ah, pois é, não estou afim de ir na igreja hoje, sabe, pastor? Não estou sentindo vontade. Você nunca vai sentir. Você nunca vai sentir vontade de algo que você não provou. Você nunca vai sentir vontade de provar novamente algo que você nunca provou. Eu não sei que gosto que tem caviar, nunca comi. Não sei que gosto que tem aquilo. Dizem que é bom, mas eu não sei. Eu não sinto falta de caviar, nunca comi. Mas do meu arroz com feijão eu sinto. Do meu arroz com feijão eu sinto, porque eu como. E o que sustenta a minha vida não é o caviar que eu sinto falta. O que sustenta a minha vida é o arroz com feijão, que eu como todo dia. Mas eu não sinto falta da igreja, pastor. É isso que você tem que dizer. Não é, pastor, eu não sinto vontade de estar lá. Você tem que ser honesto e dizer, eu não sinto falta da igreja. A igreja para mim não é importante. Adorar a Deus para mim não é importante. Para mim não é amável a casa do Senhor. Eu não amo isso aqui. Por isso que eu não estou aqui. Eu estou onde o meu coração ama. Eu estou onde o meu coração, onde está o tesouro do meu coração. Ou seja, aquilo que eu amo, é lá eu estarei. Quão amáveis são os teus tabernáculos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. Os verbos suspirar e desfalecer aqui, eles são carregados de um significado muito profundo. O verbo suspirar, kasaf, no hebraico, significa um suspiro longo. Sabe quando você está com fome, aí você passa perto de uma casa e está aquele cheirinho de janta sendo feito? E você está com aquela fome que está te virando pelo avesso. Aí você passa, que cheirinho bom. Não é? É o suspirar aqui. A minha alma suspira. E não somente suspira, ela também desfalece. Ela se desgasta, ela se consome. Pense aqui, irmão, num desejo, em algo que lhe consome o coração. É aquela saudade de algo que te faz tanta falta.
Sabe quando aquela pessoa que você ama, aquele filho que está longe, que faz tempo que você não vê, ou alguém que você ama tanto, e você, aquela saudade te corrói por dentro? Que saudade, né? A minha alma suspira. Quando eu penso na casa de Deus, eu tenho vontade de estar lá, eu quero estar lá. Eu não vejo a hora desse dia, desse momento chegar. Eu não vejo a hora de chegar lá, encontrar meus irmãos e juntos louvarmos ao Senhor, cearmos, ouvirmos a palavra, orarmos ao Senhor. Eu não vejo a hora disso acontecer. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O átrio não é nem a parte interna, o átrio era a parte de fora. Onde ficavam os judeus, onde ficavam os homens, as pessoas comuns do povo. Porque dentro do templo só podia entrar o sumo sacerdote. No Santo dos Santos, onde estava a Arca da Aliança, o propiciatório, só entrava uma vez por ano, o sumo sacerdote. Mas o salmista diz: Senhor, eu amo os teus átrios. Estar perto, rodeando a tua casa. Sabe por que nós temos vivido uma época de crentes tão medíocres, de um evangelho tão pífio, de um evangelho tão mesquinho, de um evangelho sem poder, sem vigor? Sabe por quê? Porque nós não estamos vivendo o evangelho de Cristo. Porque o evangelho de Cristo é muito diferente. O evangelho de Cristo é um convite para deixarmos o nosso eu e focarmos na vontade de Deus. E o que a gente tem mais ouvido aí é: venha para Jesus, você vai ser feliz, Ele vai satisfazer você, Jesus vai te dar tudo o que você precisa. Sim, Ele vai te abençoar, não tenho dúvida disso, mas busque não apenas as bênçãos do Senhor, mas busque o Senhor das bênçãos. O salmista amava aquilo que Deus ama. E o prazer dele era amar o que Deus ama, porque era assim que ele agradava a Deus. E nós que somos pais sabemos disso. Não tem coisa melhor quando nós vemos os nossos filhos, amando o que a gente ama, não é mesmo? É maravilhoso. Porque se a minha filha ama o que eu amo, nós vamos fazer aquilo juntos. Nós vamos fazer aquilo juntos. Eu amo música, minha filha também, nós vamos tocar juntos. Olha que gostoso. Quando eu amo as coisas de Deus, eu vou fazer aquilo que Deus quer que eu faça. Eu estarei na presença e na companhia do Senhor. A minha alma suspira e desfalece. No verso 3, o salmista compara-se ao pardal e à andorinha. O pardal que encontrou casa. Os pardais são bichinhos espertos, né? Eles escolhem os estuques da casa, os cantos, e fazem ali os seus ninhos. Ou eles buscam as fendas de uma rocha e se abrigam ali. E ali eles fazem o ninho deles. Estão protegidos. A andorinha, ninho para si, onde acolhe os seus filhotes. E depois que eu escrevi este sermão, depois que eu preparei essa mensagem, eu fui lá no YouTube e comecei a assistir vídeos de pássaros cuidando dos seus filhotes. Meus irmãos, que coisa mais linda. Várias espécies ali, né, eles cuidando, e eu fiquei imaginando essa cena. E o que o salmista está dizendo aqui é o seguinte: Senhor, assim como o pardal encontra abrigo no telhado de uma casa, assim como a andorinha, os filhotes dela encontram abrigo no seu ninho, debaixo de suas asas, Senhor, eu estou abrigado em Ti. Eu encontro abrigo no Senhor.
E ele chama Deus de Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. E é importante nós vermos que ele chama Deus de Senhor dos exércitos 4 vezes. Você pode ver isso no verso 1, 3, 8 e 12. Só no verso 8 que há uma ligeira diferença. Ele chama Senhor, Deus dos exércitos. Ele coloca o nome Deus ali no meio. Mas tem o mesmo sentido, Senhor dos exércitos. E aí nós lembramos que Deus é Senhor de quais exércitos? Os exércitos aqui são os exércitos celestiais, são os anjos. Aquele que tem o Senhor dos exércitos como seu Deus, tem razão para temer alguma coisa? Você tem razão de temer algo, ou temer os inimigos, se você está abrigado naquele que é o Senhor dos exércitos celestiais, o Deus Todo-Poderoso? É fato que depois do sacrifício de Cristo, adoramos a Deus em espírito e em verdade, como eu disse agora há pouco. Em todos os lugares onde a igreja de Cristo estiver presente, ali o nome do Senhor será adorado. Nós não necessitamos mais de locais sagrados para adorar a Deus. Mas temos ainda uma ocasião sagrada, uma ocasião especial para adorarmos a Deus. E essa ocasião é o dia do Senhor. É o dia do Senhor. Você pode, eu vejo isso muito acontecendo, como eu disse agora há pouco, você vê evangélicos guardando Semana Santa, guardando Natal. Qual outro feriado religioso aí que é comum a todos? Vamos pegar esses dois, Semana Santa e Natal. Eu vejo crentes tratando esses calendários com tanto zelo. Olha, no Natal eu não trabalho, no Natal eu me recolho para louvar ao Senhor em família, ali fazer uma ceia, celebrar o nascimento do Senhor Jesus. Na Semana Santa, bem, eu não faço igual aos católicos, mas eu guardo a sexta-feira porque é um dia diferente, é um dia mais pesado. Aí, domingo de manhã, lá na igreja, a gente vai fazer o culto da ressurreição, 5 horas da manhã. A gente vai fazer o culto da ressurreição. Faz o culto da ressurreição, louva a Deus, aí depois a gente tem um café da manhã gostoso, uma comunhão gostosa e vão para casa. Nós não temos essa ordem nas Escrituras para fazer isso. Nós não temos ordem nenhuma para isso. A ordem que temos é de estar na casa do Senhor no dia do Senhor, para louvar o Senhor e bendizer o Senhor. E eu não estou julgando as intenções, porque eu não posso, eu não sou Deus, estou julgando as ações. E olhando para as ações de muitos crentes que agem assim, eu sou levado a entender ou a pensar que é mais fácil guardar 2 dias no ano do que guardar 1 dia por semana, não é mesmo? É mais fácil a gente guardar 2 dias no ano só, Semana Santa e Natal, do que guardar o dia do Senhor. Afinal de contas, domingo é fim de semana. Eu não sei em qual calendário é fim de semana. Porque é o primeiro dia de semana, então é começo de semana, não é fim de semana. O dia do Senhor, se você não puder estar aqui na igreja junto com os seus irmãos, porque você é membro desta igreja aqui, você é membro desta igreja, se você não pode estar aqui, se você estiver em viagem, procure uma igreja do Senhor e vá adorar a Deus com aqueles irmãos. Se você estiver passeando, vá adorar o Senhor, pare tudo e vá, busque uma igreja e vá adorar o Senhor naquele dia, porque é o dia dele. O dia é dele, não é seu.
O dia do Senhor ele é importante para o nosso crescimento. Essa ocasião é importante para o nosso crescimento. E nós não podemos nos descuidar dela. Não podemos, irmãos. A menos que o seu trabalho ali, a sua rotina de trabalho, por causa da empresa, o seu chefe mandou. É outra história isso. Você não estará em pecado porque você está trabalhando no domingo. Mas converse com o seu chefe, converse com seus colegas. Não sendo possível, são casos específicos. Mas você deixar a casa do Senhor, porque você não sentiu vontade, você deixar o culto a Deus porque você preferiu os lazeres, aí eu lembro da confissão de fé, que vai dizer para nós o seguinte, lá no capítulo 21, parágrafo 8. Este sábado, sábado significa descanso. Então, esse descanso é santificado ao Senhor quando os homens, tendo devidamente preparado os seus corações e de antemão ordenado os seus negócios ordinários, ou seja, então começa no sábado. Você não vai arrumar casa, irmã, no domingo. Arruma no sábado. Domingo é dia do Senhor. Domingo é dia do Senhor. Mas, pastor, então o que eu posso fazer no dia do Senhor? Eu posso lavar a louça da cozinha, eu posso esquentar a comida, vai dar trabalho. Então nem isso eu posso fazer. Domingo todo mundo come comida fria. Mas não, até para pôr comida no prato tem trabalho. Então não posso. Então a gente não vai comer, pastor? Não, não é isso, irmãos. Olha o que a confissão de fé diz. Não só guardam, vou repetir. Este sábado é santificado ao Senhor, quando os homens, tendo devidamente preparado os seus corações e de antemão ordenado os seus negócios ordinários, o seu dia a dia, as responsabilidades durante a semana, não só guardam durante todo o dia um santo descanso de suas próprias obras, seu emprego, seu trabalho, seus estudos, outras coisas mais. Você guardou o dia do Senhor, esse dia eu guardo para Deus. Mas não somente das suas obras, mas também das palavras, pensamentos a respeito dos seus empregos seculares e das suas recreações. Eu não vou trabalhar no domingo, mas levo serviço para casa. Eu preciso estudar porque a prova é segunda-feira, o vestibular é final do ano, eu tenho que estudar no domingo também, pastor. Eu queria desafiar você, estudante. Se arrebente de estudar durante a semana, mas no domingo, descansa. Guarde esse dia para você descansar. Descansar mesmo. Não é pecado não, você descansar. Esse dia é santificado para o descanso. Descanse. Mas olha, são pelo menos 8 horas que eu vou perder nesse domingo se eu não estudar. Descanse. Você não está perdendo. Então beleza, então o pastor liberou, então não vou estudar. Viu, pai, eu não vou estudar hoje não, viu? O pastor disse que eu não preciso estudar no domingo, não devo estudar no domingo. Mas onde você está indo? Não, eu vou ali com a galera, ali bater uma bola, jogar um futebol. Tem recreações também na história, viu? Tem recreações na história aí. Mas também ocupam todo o tempo. Veja bem, não é só o aspecto negativo. O que você não deve fazer. Agora, o que você deve fazer no dia do Senhor? Agora vem um aspecto positivo. E ocupam todo o tempo em exercícios públicos e particulares de culto e nos deveres de necessidade e misericórdia. Vamos explicar isso aqui. O que é exercícios públicos e particulares de culto? Hoje, desde as 5 horas da manhã até as 5 horas da tarde, os varões dessa igreja, os homens dessa igreja estiveram orando por você. A UPH fez uma das obras mais importantes que os homens devem fazer, especialmente os homens devem fazer pelas suas famílias. Orar. Fizemos 12 horas de oração.
Terminou agora, às 17 horas. E escolhemos o domingo, o dia do Senhor. Melhor dia para fazer isso. O próximo passo agora será trazer para a igreja. Convocar toda a igreja para 12 horas de oração. 24 horas de oração. De repente, a gente nem vai parar mais. A gente vai continuar. Todo dia tem aquele horário que você sabe que é o seu horário. E a igreja continuará em oração ad infinitum, até quando for permitido para nós. Até quando for possível. A igreja em oração. O resultado disso, meus irmãos, vai ser maravilhoso. Você vai ter exercícios públicos, junto com a igreja, e particulares, em casa. De culto. E nos deveres de necessidade e misericórdia. Aqui entra, por exemplo, aquela questão, a irmã que diz assim, pastor, eu não posso fazer almoço então domingo? Pode, irmã, é necessidade, é misericórdia. É necessidade. Se você não fizer, o pessoal vai passar fome em casa. Então é necessidade. De misericórdia, é um dia para você também visitar os irmãos, aquele irmão enfermo. Que às vezes durante a semana você não consegue ir por causa das suas responsabilidades, mas no domingo você tem condição de ir lá. Amor. O prazer em adorar a Deus revela que Ele é o maior desejo do coração do crente. E se Deus não for o desejo do nosso coração, outros desejos tomarão conta de nós e nos escravizarão. Os desejos facilmente se transformam em ídolos escravizadores. Se o seu desejo não for Deus, entenda, o seu coração vai desejar outra pessoa, outra coisa. Se o seu desejo não for adorar e servir e glorificar a Deus, o seu coração vai desejar algo que a tua vontade quer, seu coração vai clamar por isso. E você vai trocar Deus por ídolos, vícios, egocentrismo. Você vai trocar Deus por qualquer outra coisa. E você vai colocar ídolos no seu coração, porque o seu coração é vazio e precisa ser preenchido. E se ele não for preenchido com a glória de Deus, a única coisa capaz de preencher de verdade, de dar satisfação de verdade para o seu coração, é a glória de Deus. E se você não tiver esse desejo, o seu coração desejará outras coisas. E entenda, qualquer outra coisa, até mesmo coisas lícitas, até mesmo coisas que estarão dentro da legalidade, escravizarão você. Nós nos tornamos escravos daquilo que desejamos. Deseje a Deus. Seja um escravo do Senhor, viva para o Senhor. Pastor, mas é pesado falar que eu sou escravo de Deus. Sim, nós somos escravos de Deus, sim. Só que escravos que são tratados como filhos, como herdeiros de Deus, como co-herdeiros com Cristo da sua glória. Como escravos, Deus não nos faz sofrer. Não. O que nos faz sofrer é a oposição do mundo contra nós. Deus não me faz sofrer. Deus me sustenta no sofrimento. Bem, isso eu vou falar quando eu terminar este salmo, nas próximas semanas. Eu não vou terminar o salmo, eu vou parar aqui no versículo 3. Tem muita coisa para falar nesse salmo. Esse salmo, eu até comentei com alguns irmãos essa semana. Esse salmo me deu muito trabalho. Apesar de aparentemente ser um salmo fácil de interpretar, mas ele é tão rico, tem tanta riqueza. A menos que vocês topem ir até 11 horas da noite. Não vou fazer isso não, tá?
Eu não vou despejar todo o conteúdo dele agora. Ele é riquíssimo. Na próxima oportunidade, continuarei com os irmãos. Aquele que confia em Deus, tem em Deus o maior desejo do seu coração. É o maior prazer que ele tem e que ele deseja, é o próprio Deus. Ame o Senhor. Que Deus assim nos abençoe. Amém.